Bom, acho que devemos começar, né, aqui para sermos pontuais e seguirmos, que, né, darmos primeiro as boas-vindas aos nossos amigos que estão aqui nos ouvindo. Eu, em nome da Soul, com os meus sócios aqui, a Lúcia Costa e o Paulo Dias, que estão aqui conosco, queremos agradecer você, Davis, imensamente por estar aqui com a gente hoje, falando sobre um tema que é tão relevante como ética, diversidade e inclusão. Então, eu vou apresentar o Davis para vocês, embora nem precise de apresentação, você já é bem famoso, Davis, você não sabe que nos convites que nós mandamos para os amigos, puxa com o Davis que você vai conversar, gosto muito dele, eu ouvi muito disso. Então, é um prazer Que enorme legal. tê-lo aqui. Amigos generosos. Amigos generosos, tá bom. Mas eu acho que vale a pena, para quem não conhece, eu falar rapidamente. O Davis tem uma carreira aí desenvolvida todo no mercado financeiro, né? Em grandes bancos, bancos internacionais, então no Citibank, trabalhou mais de 13 anos no Itaú. Enfim, Oi, desculpa, teve uma interrupção aqui, mas eu acho que já passou. Enfim, e desde 2018 ele abriu a Conduru, né? A Conduru é uma consultoria que, dentre outras coisas, presta serviços para as empresas também na estruturação de programas de inclusão, diversidade, ética, além de ser coach, de ser palestrante. Então, o Davis é um grande conhecedor nesse tema, um tema muito relevante que está hoje presente em todos os fóruns. Né, de recursos humanos a conselhos, a CEOs, a gente percebe o quanto esse tema não tem volta. E é por isso que nós escolhemos esse assunto para podermos discutir aqui, é uma discussão, lógico que ele vai nos trazer muita informação, mas eu quero convidar todos para fazerem as perguntas, eu serei a mediadora, então à medida que eu for percebendo que eu consigo colocar as perguntas de vocês, eu vou fazendo, mas também se alguém quiser abrir o microfone em algum momento para fazer uma pergunta diretamente a ele, fiquem à vontade, porque é uma conversa, é um bate-papo, e é onde a gente vai poder trocar experiências aqui. Davis, por favor, a palavra é sua agora. Muito obrigado. Nossa, que honra. Que honra. Eu tenho verdadeira paixão por conversar, tá? Então, vou conversar bastante com vocês hoje. Não é uma palestra, tá? Não é uma palestra, é um bate-papo. Seria como a gente faria no mundo presencial há um ano, mais ou menos, eu não sei, talvez daqui uns 2, 3 anos a gente consiga fazer. Seria uma roda de conversa, tá? Literalmente uma roda de conversa, e eu queria muito que vocês, sei lá, participassem, fizessem perguntas, provocassem também, que eu acho que é isso que enriquece o debate, tá? Eu estou aqui aberto para a gente discutir muita coisa e, assim, por essas 3 horas, né, nós temos, né, Renata? Na verdade, das 9h30 às 11h. 9h30. Então, ó, eu sou super bem-humorado, eu sei que esse tema às vezes é meio espinhoso, né? É meio espinhoso, mas eu gosto bastante de deixar a coisa leve, humanizada, enfim. Agradeço Renata, Lúcia, conheço Lúcia, não vou falar quanto tempo, Lúcia, depois a gente fala isso em off, mas assim, conheço bastante tempo a Lúcia, sou de casa, então estou muito honrado do convite, tá? Como a Rê falou, eu tenho uma... Você ia falar alguma coisa, Lúcia? Desculpa. A gente que te agradece. Tá bom, obrigado mesmo. Enfim, a Rê começou, ela falou um pouquinho de mim. Então, né, meu nome é Davis Rezende Filho, eu tenho... eu adoro falar minha idade, eu não sei porquê, viu? Tem gente que não gosta, mas eu falo. Eu tenho 59 anos, porque as pessoas falam assim, nossa, não parece. Porque não parece. Os próximos dizem que eu estou com um corpinho de 56, mas eu tenho uma energia de 40, tá? Eu não paro. Eu realmente estou fazendo muita coisa, eu estou muito feliz, eu estou fazendo muita coisa que eu gosto. Então, eu acho que esse já é um primeiro recado, fazer o que a gente gosta, né? Isso me dá uma tranquilidade muito grande de seguir a jornada, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, sou de uma família classe média baixa, né? Então, comecei a trabalhar bastante cedo, comecei a trabalhar no Real, eu fui estagiário no Real, estagiário menor, com 16 anos, depois, com, sei lá, 20 e poucos anos, eu era inspetor do Real, estava morando no Rio,
Fiquei um tempo no Rio de Janeiro, voltei, eu fui para o Royal Bank of Canada como chefe da auditoria. Fiquei uns 4 anos no Royal, depois fui para o JP Morgan, trabalhei uns 7 anos no JP. Aí não mais nessa área de auditoria, inspetoria, nada de controles, eu fui para a área de operações. Fiquei uns 7 anos como vice-presidente de operações, depois fui para Nova York, fiquei alguns meses em Nova York já no Morgan Stanley, trouxe a estrutura do Morgan Stanley para o Brasil. Fiquei um tempo, depois eu fui para o Credit Suisse. O Credit Suisse tinha recebido autorização para virar banco, então eu trabalhei na estruturação do banco Credit Suisse, que quando estava tudo pronto, trabalhamos que nem malucos, estava tudo pronto, aí o Credit Suisse comprou o Banco Garantia, eu trabalhei na estruturação do Banco Garantia, na fusão. Fui para o Citi, fiquei uns 4, 5 anos no Citi como diretor de operações do Corporate, operações proprietárias. Fui depois para Stratos, Grupo Stratos. Eu acho que tem microfone aberto, seria legal fechar microfone, talvez. E aí depois eu fui para o Grupo Stratos, que é uma empresa de Private Equity e Venture Capital, e eu me apaixonei por esse business, e hoje eu sou investidor anjo de 3 startups, eu ia falar 4, mas uma abriu o bico, ela não vingou, então isso acontece, né, nesse mercado, então eu sou investidor anjo de 3 startups. Depois do Grupo Stratos, eu cansei um pouco desse mercado financeiro, dessa loucura. Eu fui trabalhar no Instituto Ethos, de responsabilidade social corporativa, fiquei 1 ano e meio no Ethos como relações institucionais. Então, andei bastante, viajei bastante pelo Ethos, né? E o bichinho da responsabilidade social e ética me picou mesmo. Até que teve um dia, um outro headhunter, tudo isso headhunter, né? Acabaram me levando para esses bancos, para essas instituições. Aí me chamaram de volta para o mercado financeiro, fui para o Unibanco. Fui em 2005 para o Unibanco como responsável por compliance. Fiquei nesses 4 anos até a fusão com o Itaú. Na fusão com o Itaú, eu fui para relações governamentais. Morando em São Paulo, eu ia a Brasília toda semana conversar com os nossos... Adoro Brasília, tá? Não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas eu adoro Brasília. Então, eu ficava muito lá conversando com os nossos queridos parlamentares, né? Cafezinho no Senado, ia falar com o chefe de gabinete, ia nas comissões, enfim, foi uma experiência fantástica. Até que depois eu assumi, né, na estrutura já tinha, né, já era Itaú Unibanco, eu assumi uma estrutura de ética, de governança de ética, que eu falo, e o ombudsman. Então, eu fui ombudsman do Itaú Unibanco por 8 anos, perdão. E assim, uma estrutura fantástica, eu adorava muito o que eu fazia. Eu era responsável por ajudar a resolver os conflitos entre os colaboradores. Não é o ouvidor, né, que fala com o cliente, não é ouvidoria, não, era um ouvidor interno. Então, uma estrutura de 90 mil pessoas, não era um privilégio do Itaú Unibanco ter conflito, toda empresa tem conflito, independentemente do tamanho da empresa, porque isso é inerente ao ser humano, basta você ter um ser humano do seu lado que você tem conflito, né? Pode ser com o seu vizinho de cima, com o porteiro, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, enfim. Então, eu trabalhei muito nisso. Nos últimos 4 anos, eu me reportei ao presidente do banco pela necessidade de independência e a maturidade do canal, que era um canal de denúncia, e outra estrutura de ética, né? Eu tinha os 2 chapéus. Ética era comitê de ética, código de ética, enfim, treinamento, palestra. E eu fiquei 2 anos me reportando ao Roberto e os últimos 2 anos ao Cândido. Em 2018, eu pedi para sair, eu já estava aposentado, enfim, eu estava aposentado já, acho que fazia o quê? 2 anos pelo INSS, então estava bem, então recebia já aquela fortuna do INSS, não precisava mais trabalhar, então eu pedi para sair, que eu queria escrever um outro capítulo na minha carreira com a minha consultoria. Eu sou, né, eu sou casado, tenho 4 filhos, 2 netos, meus 4 filhos já andam sozinhos. Minha mulher tem uma casa de café em um restaurante, ela deve fechar agora segunda-feira, porque, de novo, vai ter que passar todo mundo fazer a sua ponta de sacrifício. E depois, quando ela reabrir, eu passo o endereço para vocês, tá? É na Vila Clementino, aqui em São Paulo, uma casa de café embaixo, o restaurante em cima. Então, pode falar meu nome, que todo mundo vai receber um cafezinho depois de almoçar, né? Enfim, assim, meus filhos crescidos, então eu fiz meu planejamento financeiro, meu planejamento familiar, planejamento de vida, estou com meus 2 netinhos, que eu sou apaixonado por eles, e resolvi realmente tirar um sonho que estava guardado, que era a minha consultoria.
Eu tenho uma formação de coach, né? Às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou coach, mas porque vira piada, né? Que banalizou muito essa atividade de coach. A gente está trabalhando, eu trabalho junto com a SF também, tenho apoiado no que é possível a profissionalização da atividade de coach no Brasil. Eu tenho uma formação pelo Instituto Ecossocial, eu sou coach há 7 anos, fiz uma formação também de mediação em conflitos organizacionais, e tudo isso eu acabo trazendo para a minha consultoria, né, para a Conduru. A Conduru tem um pilar de coaching, de mentoria e coaching para executivos, outro pilar de governança de ética e um outro pilar de diversidade e inclusão, que eu nunca fui, no passado, um especialista em diversidade e inclusão, mas eu acabei virando, até por conta de chamado, eu recebia muitos chamados para falar de inclusão, para falar de diversidade, e no começo muito de inclusão racial e protagonismo do negro. Então, eu acabei fazendo bastante isso, adoro conversar, como vocês estão percebendo, adoro fazer palestra, adoro debates, enfim. E estou aqui aberto para a gente conversar e super à disposição de vocês. Ótimo, Davis. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu estou vendo aqui alguns comentários, que você tem um currículo realmente muito relevante, muito forte. Aqui alguém fala encadernado. Olha só, isso eu não tinha ouvido ainda, que legal. Deixa eu aproveitar, então, e trazer o que eu acho que é um tema. Eu que trabalho com diversas empresas, e aí empresas grandes, pequenas, multinacionais estruturadas, com programas muito estruturados, e outras que estão engatinhando, mas a gente percebe que esse é um assunto que está permeando todo tipo de organização. Então, o que você poderia dizer para nós? O que é mais relevante, ou quais são os maiores desafios das empresas para encontrar, atrair e fazer com que a diversidade funcione? Porque não adianta ter só um processo seletivo, ou, então eu vejo algumas iniciativas das empresas de fazer um processo seletivo diferente para querer trazer diversidade. Então, não vou mais levar em consideração faculdade, vou fazer um programa de training que eu não veja a faculdade, eu não veja a idade, eu não veja... Mas não necessariamente as empresas estão preparadas para depois receber essas pessoas. Exato. Outras empresas falam muito para nós, olha, a gente não consegue encontrar diversidade preparada, então a gente não consegue trazer pessoas qualificadas. Então, esse processo de atração, como trazer as pessoas certas, aonde encontrar pessoas qualificadas, e depois, de que forma trazê-las para o ambiente, conseguir acolhê-las, isso dá para você falar durante 1h30. Então, eu gostaria de fatiar um pouquinho isso, e falar primeiro desse tema de atração. Então, como encontrar essas pessoas, como atrair essas pessoas para a organização, e depois a gente vai para o tema de retenção. Ok. Puxa, tem bastante coisa aqui. Enfim, a atração, vamos lá. Deixa eu contextualizar um pouquinho o meu entendimento de diversidade e inclusão, porque não é moda, Tem muita gente falando que é um tema que daqui a pouco vai ser esquecido, que vai ser moda, que é modismo, mas não é, tá? Isso é uma pressão da sociedade, é uma pressão dos investidores, dos acionistas, desde mulheres em cargos de conselho, desde inclusão de negros, PCDs, LGBTQI+, mulher trans, homem trans, gordos, geração, Então, tudo isso realmente é uma pressão grande da sociedade, dos clientes, porque o país é um país diverso. Os produtos que as empresas lançam ou os serviços que elas prestam têm que ser diversos também. E as pessoas que produzem esses produtos ou que entregam esses serviços têm que ser diversas também. Porque não adianta você colocar todos os iguais para desenvolver um produto, que esse produto não vai chegar a todo mundo. É muito importante a gente falar de diversidade, porque a diversidade ela mexe no bolso, ela mexe no resultado da empresa. Ela mexe porque você vai trazer pessoas novas, pessoas criativas, pessoas que vão ter um outro pensamento sobre produtos e sobre atendimento, e cria um ambiente muito mais saudável. Produtos e atendimento, da Soul. Oi, acho que tem um outro microfone aberto aqui. Isso, queria pedir a todos, por favor, fechem os microfones
E se tiverem perguntas, coloquem aqui ao lado, que depois a gente vai endereçando para o Davis. Então tem uma máxima que a gente fala assim, que diversidade, eu gosto muito dessa expressão da Verna Myers, que é a VP de Inclusão e Diversidade da Netflix, que ela fala que diversidade é você chamar para o baile, e inclusão é você convidar para dançar. Então, esse é o ponto que eu começo a falar aí sobre atração. Quando você tem uma empresa diversa, com gestores diversos, e quando eu falo diversidade, eu estou falando de todos os grupos minorizados também. Hoje, os jovens, eu tenho filhos de várias idades, hoje o meu mais jovem, provavelmente não, certamente, ele não trabalharia em alguma empresa que não tratasse a diversidade com seriedade. Então, a atração começa por aí. Uma empresa séria, ela começa a ser escolhida pelos jovens que estão chegando. A geração é outra. É a mesma época da sustentabilidade, a gente falava muito de sustentabilidade, que os clientes começaram a procurar, os consumidores começaram a procurar produtos de empresas sustentáveis. E aqui eu estou falando de uma sustentabilidade séria, não estou dizendo abraçar árvore, beijar baleia na boca, essas coisas que a gente falava muito no começo, e nem só reciclagem de papel. É realmente uma coisa muito mais profunda. E a diversidade é por aí. A gente consegue atrair novos talentos quando a empresa é vista desta forma. Só que isso tem que ser feito, o tom tem que vir do topo. O tom da diversidade tem que vir do topo. Se a alta gestão não trata a diversidade com seriedade, isso não reverbera na organização. Porque em todas as organizações, nós temos os coletivos. Nós temos os coletivos de negros, nós temos os coletivos de negras, nós temos coletivos de gays, nós temos coletivos de negros, gays, mulheres, lésbicas, nós temos os coletivos de LGBTQI+, de gordos, de PCDs, os coletivos que se falam pelo WhatsApp. Então, existe isso, um outro mundo na base da organização, dos outros colaboradores da organização, que às vezes a alta administração nem tem conhecimento. Então, embaixo tem uma necessidade muito grande de que a diversidade chegue na organização e, às vezes, o topo não sabe. Então, quando existe uma conversa, ou seja, o tom vem do topo, é a melhor coisa para a organização. É muito difícil atrair, eu concordo, quando a gente fala assim, eu já fui em algumas empresas, até como no meu chapéu de consultor, que eu vou muito conversar com o conselho, com o comitê executivo das empresas, para falar sobre diversidade ou para ajudar a implantar um programa de diversidade, uma política de diversidade e inclusão, e muitas vezes vem a pessoa do RH e mostra que o percentual está muito legal sobre homens, mulheres, negros e assim por diante. Os percentuais muito bons, até acima da média, às vezes, quando a gente olha no mercado. E eu falo, olha, tudo bem, muito obrigado, está ótimo isso, mas onde estão essas pessoas? Se aqui nessa mesa eu só estou vendo homens brancos, héteros, onde é que tá a diversidade da organização? E quando você visita a organização, você percebe que eles estão em outros lugares. Né? Eles estão em outras áreas, em áreas operacionais, em áreas não de destaque, não de gestão. Então, como é que a gente atrai essas pessoas? A gente precisa procurar, existem essas pessoas. A gente precisa procurar, porque eu trabalhei nessas organizações, essas organizações de ponta, e que sim, naquela época eu também, eu como executivo, gestor dessas empresas, quando eu precisava de alguém, eu ia atrás da USP, GV, INSPER, IBMEC à época, o IFRJ, enfim, eu ia atrás dessas top universities para trazer realmente os melhores talentos. E a gente não achava negro, né? Hoje a coisa está diferente, os negros estão chegando nessas universidades, não estão lá ainda, mas estão nas universidades, nas faculdades de segunda, terceira linha. Então nós precisamos visitar essas universidades, essas faculdades para encontrar essas pessoas. Então, em uma dessas organizações, eu provoquei essa mudança e eles falaram, ok, então vá atrás e recrute negros para a organização. E eu fiz isso, eu fui visitar faculdades de segunda, terceira linha, se é que a gente pode chamar assim, eu não gosto desse termo, mas é o que a gente normalmente usa. Então, eu fui visitar faculdades de segunda, terceira linha para falar com negros.
e recrutar esses negros, porque eles existem. E aí eu acho que tem uma falha grande das empresas que deixar na mão do RH. Quantas vezes eu fui em empresa e falei assim, mas o RH não acha, o RH não contrata, o RH não sei o quê, o RH é isso. E eu falava para o CEO, para o CFO, eu falava assim, vai você visitar a universidade, vai você fazer recrutamento, pede para o RH fazer uma roda, fazer um tour com você em algumas universidades e vai conversar com essas pessoas, com mulheres, com negros, com negras, com LGBTQI, com trans. A gente precisa trazer os trans para as organizações, homens trans, mulheres trans. Vão conversar, você vai identificar. Você sai de um bate-papo com esses universitários, certamente você vai trazer 2 ou 3 para a tua empresa. Tá? Então, eu acho que a atração vai muito por aí, é a gente falar sobre isso. É a gente discutir esse assunto, é trazer para cima essa discussão. Não adianta colocar esses números nos relatórios anuais, mostrando que tem um percentual adequado. Tá? A gente tem que incluir. Deixa eu aproveitar que você falou, você tocou aqui nos CEOs, né? E eu acho isso extremamente relevante. Até temos aqui pessoas falando que também consideram isso. E aí a gente traz uma pergunta que é um pouco do público e é um pouco do que eu faria também. Depois a gente volta na retenção, tá? Para eu não... Tá. Mas que ainda muitos desses programas são considerados despesa, né, pelos CEOs. E, na verdade, a gente sabe que trazer essa diversidade, ela efetivamente vai trazer um resultado melhor para a organização, lá no bottom line, né? Porque você acaba tendo pessoas diferentes, pensando de uma forma diferente, contribuindo com públicos diferentes. Então, as empresas que já fazem isso, trazem esse dado, né? Agora, como conscientizar a alta liderança, e mais do que isso, a gente vê tantos conselhos falando sobre ESG. E a gente sabe que esse tema está dentro do ESG com o Social Responsibility. Porém, muitos usam isso como modismo, muitos não estão conscientizados ainda, outros ainda nem têm dificuldade de considerar isso tão importante quanto falar sobre os resultados financeiros. E aí eu trago, então, essa pauta um pouco. Qual é realmente a relevância disso dentro dos conselhos? Como conscientizar a alta liderança, incluindo esses 2 níveis, seja o C-level e principalmente o conselho? Eu acho que a conscientização, ela vem muito pelo que você trouxe do resultado. Porque eu acabei não falando, eu sou contador de formação, eu fiz ciências contábeis, depois fiz uma faculdade de segunda linha, fiz ciências contábeis, depois acabei fazendo MBAs, enfim, acabei recuperando esse gap acadêmico. Quando eu falo com o conselho, e quando eu vou conversar com o conselho, eu trago muito a experiência do resultado, né? Exemplos de resultado. Nós temos uma pesquisa, eu não trouxe a pesquisa aqui, eu poderia ter trazido, tem uma pesquisa que a McKinsey fez recentemente, mostrando a diferença no resultado, na última linha do balanço, do resultado entre empresas que ainda não tratam a diversidade e inclusão com seriedade e empresas que já estão tratando com seriedade. É impressionante 2 pontos aqui, né? O ponto do resultado, realmente existe um resultado muito mais consistente e existe uma satisfação muito grande do público interno. Se você tem um público interno satisfeito, num ambiente saudável, isso daqui vai impactar no resultado, impacta na criação, impacta em tudo isso. Como é que eu chego, às vezes, no conselho e acabo tratando dessa forma? Primeiro, assim, às vezes não tem mulheres no conselho. Eu conversei há um tempo com... Eu estava no conselho e eu conversei com uma conselheira, era a única conselheira que tinha, e ela fez assim, olha, eu sou conselheira já há alguns anos, que foi inclusive uma demanda dos acionistas, que não tinha mulher no conselho, e ela assumiu uma cadeira no conselho há alguns anos.
Então, né, toda pompa e circunstância, né, a sala do conselho, normalmente nos andares superiores das empresas, né, aquela sala bonita, né, com café, com bolachinhas, com sucos, etc. E ela sentou na cadeira dela na primeira reunião do conselho. E trabalhando, uma reunião longa, e ela, a única mulher, ela pediu, falou assim, olha, eu preciso interromper um pouquinho, eu preciso ir ao toalete. Onde é que é o toalete? Ela não conhecia ainda a estrutura. Todos ficaram paralisados, porque não tinha banheiro feminino no andar. Não tinha banheiro feminino. Ou seja, eles não pensavam nunca em ter uma mulher no conselho. Este é um exemplo que, para mim, é matador. Ok, não teve, né, mostraram onde tinha um banheiro feminino em outro andar. Ela foi e voltou, e na reunião seguinte, no mês seguinte, no bimestre seguinte, já tinha adaptado um banheiro para ela, já tinham construído um banheiro para ela. Então, quando a gente fala dessas empresas, principalmente empresas no exterior, empresas nos Estados Unidos e Europa, que têm demonstrado muita seriedade na construção desse tema, tem resultado. Eu fui numa reunião do conselho uma vez e a gente estava falando, eu estava falando sobre isso. Aqui, quando a gente está falando no eixo Rio, São Paulo é uma coisa, quando a gente vai no interior desses estados ou quando a gente vai em outros estados, é mais difícil ainda a gente falar sobre diversidade, porque existe uma tradição muito grande. Então, eu fui numa cidade do interior de São Paulo, eu estava conversando com o conselho e eu comecei a falar sobre isso. No momento que eu falei sobre trans, sobre homem trans, mulher trans, eles ficaram assim. E eu perguntei para eles se eles sabiam o que que era, se eles já tinham visto um profissional trans, uma mulher trans, um homem trans. E não, e nós tivemos uma reunião, sei lá, acho que na semana seguinte, eu levei um consultor, que é muito próximo, um consultor, que é um homem trans. E eu levei esse homem trans para a reunião, e ele é uma pessoa extremamente, não vou dizer militante, mas ele é uma pessoa muito engajada nesse tema. E eu pedi para ele, você pode falar um pouquinho de você? E ele contou a história dele. Os conselheiros ficaram de boca aberta, porque nunca tinham visto um profissional trans, um profissional daquela qualidade trans. A gente precisa quebrar esses obstáculos, a gente precisa passar por isso e mostrar realmente que pode ser feito diferente. Perfeito. E agora, novamente, a gente encontra uma dificuldade de tanto encontrar, né, pessoas que tenham chegado a essa envergadura de você poder levar ao conselho e eles poderem convencer as pessoas de que vale a pena ouvi-los, né, porque aqui é um trabalho de formiguinha, de você encontrar realmente, como também você teve acesso a esse conselho. Mas muitos conselhos não têm o Davis para ir lá e mostrar e levar, né, casos e mostrar como é importante ter pessoas assim. Então, o que você acha que é relevante? Até aqui, alguns são membros de conselhos, alguns que nos assistem, né? Outros estão se preparando para isso, outros estão em posições executivas de alto nível nas empresas. Como levar esse assunto e mostrar a relevância desse assunto para a alta liderança, Davis? Eu vou sempre por um lado que o mundo mudou. Tá? O mundo não é mais o mesmo que a gente tinha há 20, 30 anos. O mundo realmente mudou. Eu gosto de trazer exemplos, né, porque eu acho que acaba caracterizando bastante. Eu fiz uma palestra há uns 2 anos numa empresa bastante tradicional, que era uma semana da diversidade e ética. Eles juntaram ética e diversidade, que eu achei fantástico isso, que para mim diversidade e inclusão está embaixo do chapéu de ética. Então, aí eles fizeram uma semana de ética e eu fui conversar sobre inclusão racial e protagonismo do negro. E no dia que eu fui, logicamente, o auditório, acho que tinha umas 200 pessoas, a maioria era dos negros era uma indústria, dos negros da indústria. Estava lá, todo mundo. Então, chegou um determinado momento, eu cheguei na palestra e fiz assim, e aí eu acho que eu mato um pouco isso do que você perguntou, porque eu falei assim, vocês são felizes e não sabiam. Eu quase fui chutado do palco. Porque começou aquele zum, zum, zum no auditório, né, na audiência. Imagina, eu vi uns comentários. Eu falei, eu estou falando sério, vocês são felizes e não sabiam. Por que eu vou dizer isso? Falei para eles.
há 20, 30 anos, quando eu tinha a idade de vocês, nunca existia na empresa uma semana de diversidade e ética. As pessoas não falavam disso. E hoje estão falando. Então, vocês têm muita sorte de ter a possibilidade da empresa abrir portas para a gente discutir esse tema. Aí eu até perguntei para eles, vocês têm demandas que gostariam de ser atendidas aqui na empresa? Eles falaram que sim. Aí eu falei assim, olha, aqui na frente, e eu me arrisquei, logicamente, falei assim, olha, aqui na primeira fileira tem o vice-presidente de recursos humanos e a vice-presidente jurídica e de compliance da empresa. Aí eu me dirigi ao vice-presidente de RH, fiz assim, você abriria a sua agenda para conversar com essas pessoas? Ele fez assim, quando eles quiserem, é só marcar. Aí eu falei assim, vocês viram? Vocês já conversaram com isso? Vocês já chegaram a falar com os executivos da empresa que vocês tinham alguma demanda? Aí ele voltou e falou assim, a minha agenda está aberta. Eu falei para eles, não adiantam vir os 200 para conversar com eles, vocês precisam se organizar. Venham um ou dois, conversem o que vocês precisam, conversem o que vocês querem e tragam para a discussão, tragam para essa agenda. Então eu falei assim, é isso que eu estou dizendo, no passado não aconteceria isso. Por isso que quando eu falo, quando a gente está falando com C-Level, a gente fala normalmente, por favor, normalmente, com pessoas que têm uma vivência, que têm uma experiência, que por vezes não passaram por uma situação dessa, né? Por uma situação de um embate. E hoje, se a gente não olhar isso, os consumidores não vão mais comprar produtos nossos, os acionistas vão questionar. Eu tenho conversado com empresas que estão mudando isso porque o acionista está pedindo, porque o investidor está questionando por que não tem homem, aliás, por que não tem mulher e por que não tem diversidade nos conselhos. Então, existe uma pressão da sociedade muito grande. Se não olhar isso agora, vai passar o bonde. Vai passar, é um caminho sem volta mesmo. E eu não sou nenhum militante, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, nada disso da diversidade e inclusão, porque eu simplesmente acredito que fazer diversidade e inclusão nas empresas, no conselho, na alta gestão, etc., é fazer o que é certo. Porque o país é diverso, a gente tem que fazer o que é certo, tem que trazer essas pessoas para o jogo. Eu lembrei um pouco esse de atração, aqui faz o quê? Uns 3 meses, talvez. Por coincidência, numa mesma semana, 2 pessoas me procuraram e falaram assim, Davis, o conselho pediu, foi uma consultoria de RH, tá? Um headhunter. Muito amigo meu, ele me ligou e fez assim, Davis, eu estou aqui com 2 demandas que a coisa está estourando. O ESG está estourando, todo mundo está falando disso, e eu estou com 2 demandas de clientes que veio do conselho pedindo para eu procurar no mercado uma mulher negra para ser diretora de sustentabilidade de uma organização. E a outra empresa me procurou pedindo uma mulher negra para diretora de logística. Eu falei, tá bom, qual o perfil que você está procurando? Aí ele fez assim, não, essa diretora, ele deu um exemplo da diretora de logística, não, ela precisa ter experiência de tantos anos, ela precisa ter MBA não sei aonde, ela precisa ter inglês e espanhol fluente. Eu fiz assim, o problema é que as empresas hoje, por pressão da sociedade, por pressão do ESG, por pressão do ISE, dos índices da Bolsa, Dow Jones e do nosso ISE aqui na B3, essas empresas estão agora desesperadas procurando esses tipos de profissionais. Eu falei assim, não, você não vai conseguir chegar na árvore e puxar o fruto pronto. Muitas vezes ele não existe. Você está querendo um fruto pronto. Você tem que trabalhar nisso. Se essa empresa começar a trabalhar nisso hoje, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter muitos frutos para colher. Porque está seguindo a pressão da sociedade, está seguindo a pressão dos investidores e acionistas, que são os maiores, os que mais pressionam essas grandes empresas, são os acionistas. Mas perfeito. Não necessariamente você vai achar o fruto pronto. É isso mesmo, acho que você deu uma grande resposta aqui, né? Não necessariamente você vai achar o fruto pronto. Agora se procurar, você vai achar você não enche uma mão. Formar, né? E aí
Tem algumas perguntas aqui bem diversificadas, porque algumas tocam em temas, por exemplo, você falou da formação, né? E aí alguém aqui, deixa eu ver exatamente quem nos perguntou, mas, enfim, a pergunta é sobre como você avalia o movimento de uma empresa que abre um programa de estágio só para negros, por exemplo. Tá. Isso virou uma demanda grande, né? Uma decisão grande, né, dessas empresas. Então, pegar o exemplo, aqui não tem, é público, né? O exemplo da Magazine Luiza, exemplo da Bayer, exemplo de outras empresas que realmente candidatos negros só para aquela posição. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é realmente uma amostra de que as coisas estão mudando. Tá? A gente poderia falar de cotas também, né? Eu tenho minha posição também sobre cotas, mas a gente... Coloque sua posição. Não, eu sou super a favor de cotas, cotas não só para negros, mas cotas também para os jovens de classe baixa, sou super a favor disso, a favor mesmo, tá? Eu sou defensor de cotas, mas por um período específico. Não para segurar na mão a vida inteira. É por um período e depois incluiu, ok, vai à luta. Então, por um período específico. Então, nesse caso que eu estou falando, né, porque a gente poderia falar de cotas, né, que eu falei que isso daí não seria cota, mas, por exemplo, uma empresa, vamos lá, uma empresa que traga, e eu estou dizendo isso por conhecimento próprio mesmo, uma empresa fala, nossa, eu vou trazer 30 trainees negros. Quando eu falo negros, eu estou falando assim, mulher negra, né? E quando a gente fala negro pelo IBGE, a gente está falando de negros com pele retinta e negros também de pele clara, né? São todos considerados negros, que o IBGE trata como pardo, os que têm pele mais clara. Mas, enfim, trazendo negros e negras, com rastafari, com cabelo grande, do jeito que for. Traz 30 negros para a empresa. Não estou falando da Magazine Luiza, não, que a Magazine Luiza já é bastante diversa, até pelo ramo de atividade. Mas você pega uma empresa que traz alguns negros para trabalhar. Eles chegam na empresa. Eles olham para cima, eles não encontram nenhum gestor negro. Eles olham para a diretoria, eles não encontram nenhum negro. Eles olham para o lado, não tem negros na empresa. Eles não vão ficar por muito tempo. Porque quando a gente fala de inclusão, é isso que eu gosto muito, eu gosto mais de falar de inclusão até do que de diversidade, porque quando a gente fala de inclusão, a gente precisa efetivamente incluir, a gente precisa acolher. E aqui eu estou falando, se for uma mulher trans, eu estou falando de diversidade, dos grupos minorizados de uma forma geral. Precisa acolher. E nesse caso específico, o acolhimento ele é feito na recepção dos novos colaboradores, ele tem que ter um trabalho anterior, que é a preparação da equipe que vai recebê-los, a empresa precisa estar preparada para recebê-los, precisa acolhê-los e precisa fazer uma coisa que poucas empresas estão fazendo, mentoria. Eles precisam de um mentor que realmente segure na mão, que faça a propaganda dele, que seja não só um mentor, mas um sponsor também, e que depois largue, mas não estou dizendo para segurar, de novo, não é para segurar na mão muito tempo. Segura na mão, meu amigo, olha, a empresa é assim, você está comigo, a gente vai estar te acompanhando, conte comigo, etc. E solta. E depois solta, mas ele vai ter um porto seguro se ele tiver alguma dúvida, ou algum desconforto na empresa. A gente fazendo a preparação da empresa que está recebendo essa pessoa, fazendo o acolhimento devido dessa pessoa e colocando uma mentoria, eu duvido que essa pessoa não vai crescer na empresa se ela tiver, logicamente, força de vontade, né, competência. Aí eu não estou dizendo... Aí são todos os outros itens que a gente precisa incluir, né? Mas até o fato deles chegarem num grupo, né, juntos, mesmo que eles olhem para cima e não enxerguem ainda uma liderança com essa diversidade, significa um movimento da empresa de querer incluí-los ou de querer trazê-los. Sim. Né? Talvez não tivéssemos isso antes, mas estamos abertos a ter agora. Né? Exatamente. Você não tem esse espelho acima no momento, mas em alguns anos terá, porque se eles estão entrando como estagiários, eles Não, podem
como trainees, eles podem ser a liderança do amanhã, né? Exatamente. É por isso que a primeira frase que eu falei é fantástico isso. A gente precisa quebrar, né, esse paradigma de que a gente não aceita. Mesma coisa de aqui em São Paulo, uma escola de, eu não gosto também desse termo, né, uma escola de classe A, né, classe alta, enfim, não tinha negros na escola. E alguns pais começaram a se incomodar com isso e falaram assim, meus filhos estão crescendo sem a convivência do diverso, porque não tinha negros, não tinha crianças negras na escola. Então, eles se cotizaram, os pais se cotizaram e pagaram bolsa para 5 alunos negros. Eu achei isso fantástico, fantástico. Então, eles se cotizaram para realmente começar a ver a inclusão desde o início, desde a infância, porque todo jovem precisa conviver com isso. Então, eles trouxeram isso, mas aí tem outras discussões, né? Do tipo, ok, elas vão chegar, mas você tem que preparar a escola, você tem que preparar, você tem que dar liberdade também. Porque senão vão ficar naqueles grupinhos, né? Que não conseguem se... Sem dúvida. E até preparar esses crianças e esses jovens que estão entrando para lidar com uma realidade que poderá ser diferente da deles. Muito. Será, sim. né? E será, Eles vão todos esquiar e eles vão fazer outro, né? O que eles vão fazer? Talvez tenham que trabalhar. Enfim, e como é que eles lidam com isso no dia a dia? Né? Como é que eles lidam com o celular que ele não tem, com tênis que ele não tem? É um choque da sociedade, mas precisa ser feito, né? E aí eu ia aproveitar para colocar uma pergunta do Guilherme Morales aqui, que ele pede para que você comente sobre o sistema capitalista e meritocracia que nós estamos inseridos, né? E como trabalhar isso dentro das organizações, para sermos justos, né, com a meritocracia e também com os diferentes valores que a diversidade traz. Sim. Ótimo ponto. A meritocracia ela tá em questionamento em muitas empresas, né? Porque é o resultado pelo resultado, é a competição, e às vezes até às vezes falta respeito nessa competição. Eu passei por essas instituições enormes e a primeira coisa que a gente recebia no primeiro dia era assim, olha, sua meta é essa. Aqui nós vamos te avaliar pela meritocracia e não tô criticando, porque realmente era uma forma de você trazer as pessoas para o resultado. Eu falando com jovens hoje, os jovens não criam raízes mais nas empresas. Muito difícil você ter um jovem que está entrando numa empresa hoje que ele vai ficar 30 anos nessa empresa. Tá? Porque o dinheiro que ele vai receber não é o único benefício que ele quer. Ele quer realmente um lugar que ele se sinta bem, que ele se sinta respeitado, que exista diversidade e que ele seja bem remunerado pelo que ele entrega. Quando a gente fala de meritocracia e a gente fala da inclusão, quando você traz pessoas que estão num nível, sei lá, numa formação acadêmica muito elevada, ok, de novo, eu trabalhei em empresas que eu precisava trazer essas pessoas dessas universidades, eu precisava. Então, eles estão aqui. Depois você resolve criar um nível de inclusão, então você traz pessoas aqui. Né? Um pouco aqui. O aqui que eu quero dizer é formação acadêmica, tá? Formação acadêmica, não tem MBA ainda, não tem inglês, não conhece ciência de dados, etc. Então, eles chegam aqui, mas os outros estão aqui. Aí você dá a largada. Como é que vai ser o final? A mesma coisa. Porque a diferença permanece. No momento que você fala de inclusão, que eu falo que você tem que convidar para o baile, convidar para o baile, chamar para dançar, e se não souber dançar, você ensinar a dançar, como diz uma consultora amiga minha, aí você traz para o mesmo nível. E aí você dá largada. Aí você está falando aqui de competência. Eu prefiro falar muito mais de competência hoje do que de meritocracia. A competência, a entrega de resultados é muito maior. Tá? Porque as pessoas se dedicam, as pessoas criam amor pela empresa, as pessoas ficam felizes. Hoje não adianta. Se o jovem não estiver feliz com o que ele está fazendo, ele vai embora. Eu tenho clientes de coaching que eu tenho jovens com 20 e poucos anos que estão sem propósito, que falam, a minha empresa, ela não me dá, eu não tenho propósito, não tenho significado de acordar todo dia para ir trabalhar. Então, isso é muito sério, porque no momento que a gente tem inclusão, que ao lado você tem as pessoas que estão junto com você, que estão trabalhando junto com você, a meritocracia ela vai se perdendo, porque entra muito
competência. Eu gosto muito mais de falar de competência do que de meritocracia. Perfeito. A Neívia, né, que também é uma grande defensora desse assunto, está aqui com a gente, nos assistindo aqui, e ela traz, bom dia, Davis, é um prazer enorme te conhecer, está fazendo uma menção especial, está vendo mais uma que já te conhecia bastante de nome, mais uma pessoa. E ela diz, como você explica, ela pergunta, né, como você explica de maneira simples, para profissionais leigos, né, de linha de montagem industrial, a relação entre diversidade e ética? Como eu falei, eu dei uma pincelada, a diversidade está embaixo de ética. Tá? Eu adoro falar sobre tema, que eu poderia falar um tempão sobre ética, porque para mim é muito caro para mim. Para mim, ética é a arte da convivência e a arte da coexistência. Então, você vai até um lugar, até um outro, onde pode... Você precisa ter um respeito muito grande. Algumas empresas têm, e eu acredito que a grande maioria das empresas sérias, ela tem um código de ética e conduta, ou um código de ética, ou um código de conduta, cada empresa coloca um nome, apesar de ter diferença entre o código de ética e código de conduta. Muitas empresas têm, e muitas empresas colocam já, as empresas mais modernas e os códigos mais modernos, que é uma coisa que eu estudo bastante, elas colocam no código de ética, o código de conduta ética, um item sobre diversidade. Tá? Que aqui nós respeitamos o diverso, que aqui a gente respeita a oportunidade para todos, que aqui nós respeitamos as pessoas de origem diferente, religião diferente, cor diferente, formação acadêmica diferente, enfim, tem princípios sobre isso. E, ao final, eles ainda colocam tolerância zero aqui na empresa por discriminação. E aí é discriminação de uma forma geral. Tá? É discriminação pegando todo tipo de discriminação. Discriminação racial, discriminação de religião, de gordofobia, de geração, de PCD, enfim, tudo que diz respeito à tolerância que eles falam. Né? Eu estou estudando, estou ajudando a terminar um código de ética de uma empresa, exatamente isso. Eles colocam, Davis, aqui, a empresa pediu para mim, Davis, aqui é tolerância zero. Eu não vou admitir qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Então, se a pessoa presenciar ou se a pessoa sofrer algum tipo de discriminação, ela precisa denunciar, porque é tolerância zero. Nós não vamos admitir isso. Então, quando esse exemplo do chão de fábrica fala como é que eu vou identificar a ética com a diversidade, leia o código de ética da sua empresa, veja se existe isso, converse com as pessoas, faça a sua parte, converse com recursos humanos, procure a área de compliance, converse, tá? A gente às vezes a gente fica esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Eu não estou dizendo de rebeldia, de levantar bandeira e de nada disso, mas converse, é tão fácil a gente resolver as coisas conversando. Então vejo muito, a ética, a diversidade e a inclusão está embaixo de ética, definitivamente. E aqui a Yukiko faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante com relação à meritocracia e inclusão, em que ela pergunta se meritocracia e inclusão são compatíveis, né? Já que na linha de partida as pessoas não tiveram condições iguais, né? De mesmo tipo de universidade, de idiomas, enfim. Como é que você vê isso, David? Foi esse exemplo que eu dei, que você não adianta realmente, se você der a largada e tiver esse descasamento, o final a gente já sabe. A linha final a gente já sabe quem vai ganhar. Então, se você, no momento que você conseguir igualar, que você tiver a largada de uma forma justa, aí a gente pode falar de meritocracia ou de competência. Tá? Mas, de novo, muitas vezes a gente precisa... Eu não gosto de usar esse termo, tem muita gente que fala, vamos baixar a régua, então. Não é abaixar a régua, é olhar a régua diferente. É olhar a régua de uma forma diferente. Eu nunca falo abaixar a régua. Olha a sua régua de uma forma diferente. Porque o que eu conheço empresa e que coloca ali patamares, olha, eu gostaria de trazer estagiários nas universidades ABC com inglês fluente,
com espanhol, com, enfim, você olha o perfil daquela e fala, nossa, isso daqui é cargo de gestor, é um cargo executivo, os perfis que colocam ali. Agora tem muita gente que fala, você precisa de inglês para essa pessoa nesse momento? Você precisa que ela seja fluente em inglês, que ela seja fluente em espanhol? Tudo bem, enfim, em empresas nas quais eu trabalhei, se não tivesse inglês, estava fora, porque são empresas, enfim, bancos americanos. Banco americano você vai ter que falar inglês, mas tem determinadas empresas que são nacionais, que não precisam de inglês naquele momento, e que você pede na partida que a pessoa seja fluente em inglês. E todas as outras competências no processo seletivo ela atende. Ela só não atende que ela não tem inglês. Ok, a pergunta é, ela precisa falar inglês hoje? Uhum. Não, talvez ela precise daqui a 2 ou 3 anos. Então, traga. Proporcione esse entendimento, como é que é essa formação, ou esses cursos de inglês para a pessoa, cursos de outra coisa, porque eu estou vendo, a régua a gente tem que olhar diferente. Esse é o ponto, não é baixar a régua, é olhar diferente. Porque pode trazer e lá na frente você vai ter uma pessoa que, além da competência que ela já trouxe, além do conhecimento da empresa, ela ainda vai falar inglês, patrocinado pela empresa. O que mais você vai querer de um profissional desse? Davis, a Alexandra pergunta para você se na sua trajetória você já viveu uma situação onde um colaborador ou gestor considerado top talent tenha cometido algum tipo de discriminação onde o código de ética existe a tolerância zero. Porque uma coisa é o técnico né, ou o potencial, não só o técnico, mas todo o potencial, e a outra coisa é, às vezes, o comportamento com relação a esse assunto. Quer dizer, como tratar essa dicotomia? Você já viveu isso em algum momento? Já vivi. E aí eu gostei da pergunta quando fala do código, né? Do código de ética com tolerância zero. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma vez eu recebi eu trabalhava num banco, eu trabalhava nessa área de apoio a compliance, né? Eu trabalhava em compliance e nessa empresa, nesse banco eu trabalhava em compliance e eu tinha o chapéu de guardião do código de ética. Uma pessoa me ligou, um gerente de uma agência, me ligou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele me ligou e fez assim, Davis, eu estou aqui com um cliente que ele foi ao caixa, né? Ele se dirigiu ao caixa, que ele tinha que fazer uma transação no caixa humano, né? Pessoa, porque hoje a gente nem usa mais uma pessoa, né? Mas ele foi ao caixa humano, que precisava fazer uma transação e ele virou as costas e saiu e não quis ser atendido por aquele caixa. Eu vi o que aconteceu e fui conversar com esse cliente. Eu falei assim, por que você não quer ser atendido? O que aconteceu? Posso te ajudar que o senhor não foi atendido? Ele falou, não, você tem um funcionário negro e gay, eu não quero ser atendido por ele. Ele fez assim. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu não quero ser atendido por ele. E nisso veio um outro gerente, começou a conversar com ele para tentar resolver o problema, o que ele ia pagar, o que ele ia receber, enfim. E esse gerente que teve essa primeira informação ligou para mim e fez assim, Davis, eu estou com uma situação aqui, e explicou essa situação para mim. Eu falei assim, olha, converse novamente com esse cliente, não sozinho, converse com uma outra pessoa, pegue um outro gerente, um assistente, alguma coisa, e aborde o cliente novamente e pergunte o que aconteceu. Porque, tudo bem, ele está cometendo um ato discriminatório. Ele não quer ser atendido por um colaborador seu, negro e gay, mas pergunte para ele o que aconteceu, porque a gente às vezes não sabe, às vezes a gente olha um problema só de um ângulo, a gente precisa enxergar o todo. Porque quem vai dizer se essas duas pessoas já não tiveram um problema no passado? Se são pessoas que não se falam, que se já tiveram um conflito no passado, enfim, entenda o que aconteceu. Chamou o cliente, conversou com o cliente falou assim, não, eu nem o conheço, mas eu não quero ser atendido por ele, porque ele é negro e ele é gay. E eu estava ainda na outra linha com ele, falei assim, Davis, não tem nenhum problema, eles não se conhecem, ele só não quer ser atendido pelo funcionário que é negro e gay. Eu fiz assim, olha, a conta corrente é um contrato de 2 vias, de 2 mãos. O cliente pode encerrar a conta a qualquer momento e o banco também pode encerrar a conta a qualquer momento. Não é essa organização que a gente trabalha. Encerre a conta do cliente por falta de interesse comercial.
falou assim, eu posso fazer isso? Eu falei, você deve fazer isso. O código de conduta do banco, o código de conduta da nossa instituição diz tolerância zero para discriminação com qualquer público. Isso eu estou dizendo, o cliente também não pode fazer isso. O mundo mudou. Eu fiz assim. Ele foi e encerrou a conta do cliente. O cliente ficou exasperado, encerrou a conta e foi embora. E depois o gerente me ligou, Davis, ele ficou doido da vida, encerrou a conta. Eu falei, parabéns, você fez muito bem. Sabe o que vai acontecer? Porque isso vai reverberar de alguma forma. Acaba um comenta. Provavelmente amanhã você vai ter 5 contas de negros gays novas na sua agência. Muito provavelmente a sua agência vai ter um rendimento, um resultado muito maior, que pessoas vão entender que a organização está fazendo o que ele está praticando o que está no discurso. No dia seguinte, na semana seguinte, eu tive uma reunião com o presidente do banco, eu conversei com ele, eu falei assim, olha, eu tomei uma atitude por conta disso, e eu falei para encerrar a conta do cliente. Ele falou, Davis, nota 10 para você, você tinha que fazer exatamente isso. O nosso código de conduta e ética não permite discriminação de qualquer espécie. Parabéns, eu faria a mesma coisa. Então, sabe, isso daí é empresa, você tem que ter o CEO, por isso que eu falei no começo, o tom tem que vir do topo. Se o tom não vier do topo, você fica sem base lá. Eu só fiz isso porque tinha um código de conduta tolerância zero. Agora, a gente sabe que essa conscientização do topo não é feita de uma hora para outra, né? Uhum. E aí, de novo, eu vou trazer o assunto do conselho, quer dizer, como levar, né, algum membro do conselho, muitas vezes novo, levar esse assunto ao identificar que isso não está sendo tratado na organização como deveria. Como é que você, principalmente, de novo, eu digo que aqui nesse público, né, tem pessoas que estão entrando em conselho, se preparando para essa jornada. Como é que você... Que dicas você daria de fazer essa entrada desse assunto de uma maneira que ela seja bem recebida? Porque existem empresas que ainda estão fechadas para discutir isso, Sim, né? Empresas sim. ainda que estão com essa visão de 30 anos atrás, né? E como introduzir esse assunto com sucesso? Eu acho que pelo menos é uma estratégia que eu acabo usando muito, quando eu vou conversar com pessoas que estão bastante reticentes com isso, né, bastante incrédulas de que isso realmente mudou, são cases. Cases de sucesso e cases de insucesso. Cases de empresas concorrentes que estão fazendo a coisa diferente. Cases de empresas que não fizeram a coisa corretamente, e eu mostro, eu tenho um repositório de informações bastante legais bastante legal aqui na minha consultoria. Eu mostro cases de empresas que não cumpriram exatamente a regra, ou seja, não caminharam por esse caminho que está sendo pavimentado, e elas foram parar nas redes sociais. Então, eu tenho muitos exemplos de redes sociais. Que tudo que a empresa fez na vida inteira, em alguns minutos, vai por terra abaixo, porque isso é um risco de imagem e risco de reputação, você não atingir um patamar mínimo adequado para isso. Eu até falo assim, olha, como tem pessoas aqui que estão para entrar em conselho, mas assim, que ótimo que a gente está conversando. É exatamente isso, não tem volta, é um caminho sem volta. As redes sociais, elas não perdoam, porque quando, na minha época que não tinha isso, a gente fazia esses comentários no café, no elevador, né? Não tinha muita... Hoje, nas redes sociais, as pessoas curtem. Muita gente curte alguma coisa no Facebook, no Instagram, curte. No momento que você curte alguma coisa, você está endossando aquele comportamento da pessoa ou da empresa. Eu tive uma crise que eu tive que resolver uma crise, e essa foi nessa última instituição que eu participei, foi pública até. Um jovem estava indo trabalhar, ele ia pegar o metrô, na plataforma do metrô, ele viu 2 garotos se beijando. 2 garotos se beijando. Ele não teve dúvida, ele pegou o celular dele e filmou a cena, os 2 jovens se abraçando e se beijando na plataforma. Ele postou isso no Facebook dele.
esse vídeo no Facebook dele. Minha gente, olha o que está acontecendo, estou indo trabalhar, olha o que aconteceu, olha o que eu peguei. E mandou. E foi trabalhar. Levou 40 minutos para chegar até o banco. Em 40 minutos eu já estava no War Room, como o ombudsman da organização, eu estava no War Room, junto com o jurídico, junto com o RH, junto com o gestor dele, porque era uma crise que estava instalada. Clientes ligando para a organização, falando assim, o banco é homofóbico, eu vou encerrar a conta corrente. Colegas de trabalho dele falando assim, que absurdo, vocês têm que demitir essa pessoa hoje. Foi uma crise, milhares de curtidas e compartilhamentos pelas redes sociais. Então, é uma situação muito crítica no momento de hoje, que em segundos a imagem da empresa pode ir embora. Se não for tratado corretamente, se não for cuidado uma crise corretamente. Então, quando a gente fala que tem conselho que ainda está muito tradicional, e tem mesmo, essas empresas são tradicionais, a primeira coisa que eu falo, às vezes, eu falo assim, me chama para conversar no conselho. Deixa eu bater um papo no conselho para eu tentar falar a vida como ela é. Porque não tem, a vida está mudando. Eu sempre falo isso, a vida está mudando. Então, se tem pessoas que estão nos vendo, que estão indo para o conselho, que são C-level, etc., não tem caminho sem volta. Converse com vocês. Pegue algum dia e faça uma conversa com alguém desses coletivos. Chame uma reunião, monte um comitê de diversidade com a diversidade da organização. E veja isso de uma forma séria, né? E você falou em algum momento da nossa conversa que você gosta mais do tema inclusão do que diversidade, né? Eu acho que nós falamos bastante de diversidade, até de atração, né? Agora, explorando um pouco mais o lado da inclusão, né? Como desenvolver uma liderança inclusiva? Porque eu acho que aqui a gente tem um ponto também importante. Às vezes é um mote da organização, vem de cima, vem do conselho, mas tem muitas pessoas que não se identificam e que não compraram a causa e que aí, na liderança do dia a dia, acabam não conseguindo praticar isso com essa imparcialidade que seria necessária, ou essa isenção de julgamento, né? E aí eu trago um pouco essa liderança inclusiva, como disseminar isso na organização. E aí a gente está falando do primeiro nível, de coordenador, de gerente, de supervisor, né? De Liderança. lideranças mais diversas, né? Não precisa ser só o CEO. Bom, eu acho que esse é um dos tópicos que eu mais gosto. Na minha consultoria, e uma consultoria parceira que eu trabalho também, tem um módulo que a gente coloca nas empresas que se chama liderança inclusiva. Então, realmente, a gente faz módulos dependendo, pode ser, a gente começa às vezes pelo conselho, depois pela alta direção, e a gente vai tentando abarcar toda a liderança. De novo, a gente precisa mostrar as coisas que acontecem. Então, essa liderança inclusiva, o que a gente fala muito? Sobre vieses. Os vieses implícitos, os vieses inconscientes. A gente fala de letramento. As pessoas não sabem diferenciar determinadas situações que aparecem. Tem determinadas coisas que a gente não pode mais falar. Puxa, sabe, hoje a minha empregada doméstica não foi trabalhar em casa. Você não pode mais falar isso. Tá? Então, letramento, a gente fala muito de letramento. Eu, particularmente, tive um problema muito sério quando eu mesmo escrevi um texto e eu pedi para o Endomarketing publicar esse texto no portal da organização e eu escrevi o texto assim, não, o colaborador estava denegrindo a imagem do gestor. A casa caiu, você não pode mais usar esse termo denegrir. Agora, tem muita gente que não sabe disso. Então, denegrir é o quê? Tornar alguma coisa negra. É denegrir a imagem de alguém. Você não pode mais falar isso. É prejudicar a imagem de alguém. Da mesma forma que, às vezes, alguém fala assim, nossa, mas aquela pessoa foi judiada, né? Nossa, foi judiada. Olha, essa pessoa foi judiada na reunião. O diretor bateu tanto nela. Que judiação. Não pode se usar mais o termo judiar, que vem do maltrato ao judeu. Então, essas coisas, às vezes, as empresas não sabem. Então, eu trabalho muito com glossário. Eu tenho um glossário, a gente desenvolveu um glossário de termos
que você não pode mais usar. Definitivamente. Eu caí na besteira de falar numa palestra que um dos casos maiores de preconceitos, de discriminação, é com relação à opção sexual. Eu fui trucidado na avaliação da minha palestra, porque, como o Davis falou, opção sexual é orientação sexual. É uma orientação, a pessoa não optou por ser, ela não escolheu ser uma coisa ou outra, é a orientação sexual dela. Então, essas conversas com a liderança, a gente procura, tem que falar isso, minha gente, mudou, você não pode mais fazer piadinhas. Piadas, apelidos que a gente fazia, a gente não pode mais fazer. Ah, o mundo está chato? Não, o mundo não está chato, o mundo está complexo. O mundo está complexo. Piadas que você fazia antes, você não pode fazer mais. Porque a piada boa é quando todo mundo dá risada. Se você faz uma piada preconceituosa, quem foi a vítima daquele preconceito não vai dar risada. Então a piada é boa se todo mundo der risada. E os vieses, a gente fala muito de vieses também. Eu gosto de falar muito dos vieses. Vieses de afinidade, vieses de aparência, vieses geracional, ou esses outros vieses. Quantas vezes... Eu tive uma vez, eu era superintendente de uma instituição, o gerente fez um processo de seleção e ele trouxe... Davis, eu quero trazer esse coordenador aqui. A gente estava com uma vaga de coordenador, ele foi ao mercado, ele falou assim, eu quero trazer esse coordenador aqui. Porque eu não participava do processo todo, mas eu queria saber quem eram os finalistas e às vezes eu conversava com os 2 finalistas. Eu falei, olha, são esses 2 finalistas, eu quero trazer o A. Eu falei, por que não o B? Não, o A é fantástico. Eu falei assim, olha, eu estou vendo o currículo dos 2, eles são muito bons. Por que o A é melhor que o B? Ela falou, Davis, o A nasceu na mesma cidade que eu nasci. A gente frequentou o mesmo clube. Depois eu fui conversar com ele, a gente estudou na mesma escola do bairro. A gente tem amigos em comum. E sabe de uma coisa? Ele torce para o mesmo time de futebol que eu. Eu falei, é aí que você não vai contratar esse cara. Isso é o viés de afinidade. A gente contrata muito os nossos iguais. Eu falei assim, ele pode ser o melhor. Agora eu vou querer conversar com os 2. Porque assim, cara, você está enviesado. E quem não tem, todos os seres humanos, todos nós temos preconceitos, todos nós temos vieses. Todos nós. Então a gente precisa cuidar muito desses vieses. E quando a gente fala de inclusão, a melhor coisa que eu vejo é a gente tentar provocar uma conversa com essa liderança. Porque é impressionante, ao final desse bate-papo, o que as pessoas entendem e falam assim, nossa, eu era um ignorante sobre isso. Eu era ignorante sobre isso. Então, tem coisas que você não pode falar. Imagina se você fala uma coisa dessa para um cliente. Você tem uma loja, chega uma cliente cujo nome social dela é Roberto, é Roberta, e o documento, e ela faz o cadastro como Roberto, ou alguma coisa assim, que você é um homem, é uma mulher trans que chegou na sua frente. Como é que você vai falar com ela? Você vai chamar de senhor? Você vai chamar de senhora? Pergunte. Por favor, eu estou vendo que você tem o nome social de Roberta, como é que você gostaria de ser chamado? De Roberta, por favor. Acabou o conflito. Isso dá caso de polícia. Eu já fui resolver situações de crise que a pessoa chamou a polícia. Falou assim, não, a pessoa está me chamando de senhor, eu não sou senhor, eu sou senhora. Porque é uma mulher trans que tem o nome social de Roberta. A gente via isso no passado, de forma alguma, mas isso é constante agora. Então precisa preparar a liderança para cuidar disso. Ótimo. Eu estou recebendo aqui muitos comentários, né, de essa sugestão de glossário, muito interessante. Como tratar o viés inconsciente nas organizações? Uma pergunta do Renato. Então, como eu falei, né, o viés inconsciente ou viés implícito, né, que pode ser a mesma coisa, que são esses, né? O viés de afinidade, o viés de aparência, o viés de maternidade. O viés de maternidade é muito forte. O que eu falei? Viés geracional, todos esses. É explicar o que é viés. E primeiro, não condenar alguém que tem viés, porque nossa, eu tenho vieses, você tem, todo mundo tem algum viés. Todo mundo tem algum viés. Agora, como é que a gente cuida disso? A gente tem que explicar primeiro o que é. Explicar o que é um viés. Explicar por que aquilo pode acontecer. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto, a gente tem que explicar, e principalmente nesse momento de mudanças constantes, todo dia tem alguma coisa nova, todo dia.
Tem um estudo, eu não tenho esse estudo, eu li essa semana, que existem 100 tipos de vieses inconscientes registrados. 100 tipos. Impressionante. Impressionante. É impressionante. A mesma coisa quando você fala a sigla LGBTQI+, tem mais de 30. Tem mais de 30 definições. Né? Tudo isso que a gente está falando, vieses inconscientes, implícitos, termos que a gente não pode... A gente tem que estudar, e tudo isso está disponível. Agora, Davis, pensando um pouco do outro lado, né? Pensando um pouco nesse grupo de pessoas que não tiveram, né, essa oportunidade e que, às vezes, estão lá trabalhando num emprego muito simples, mas estão estudando paralelamente, e que aí chegam, às vezes, mais tarde para começar uma carreira, porque tem inúmeros casos assim. E as empresas, e aí eles não têm entrada, né? Não têm entrada porque ou eles são barrados pela idade, ou porque eles não têm a formação de primeira linha. Como é que esse grupo também pode encontrar o caminho para mostrar o seu potencial, para se aproximar das empresas? Quer dizer, como unir esses dois lados? Porque eu percebo isso muito claramente. Quer dizer, quando é um programa de estagiários, de trainee, que você faz uma divulgação massiva e que às vezes fica mais fácil unir as partes. Sim. Mas quando você fala desse grupo um pouco mais velho, né, que eu trouxe, eu acho que um exemplo na nossa conversa, né, de um rapaz solteiro que tinha o sonho de ser advogado, que cursou direito, passou na OAB e continua sendo porteiro, porque ele não consegue, ele tem 36 anos, ele não consegue entrar na empresa, ele não consegue ser trainee, ele não consegue ser... o que você diria? Como aproximar essas partes, que é um enorme desafio? Porque aí a gente vê as empresas dizendo que também não conseguem encontrar talento diverso. Como é que você acha que existe algum shortcut, algum mecanismo aqui para essa aproximação? Essa colocação é muito, muito, muito difícil da gente resolver, porque como é que você junta uma ponta e a outra? Né? Primeiro, você tem que ter a empresa com a disponibilidade e a vontade de trazer o diverso, de trazer essas pessoas. Esse exemplo que você trouxe desse advogado de 36 anos, a gente conversou isso da última vez, eu fiquei pensando muito nisso. Eu estou aqui, você não sabe como eu já pensei nisso e como eu já conversei. Também, como eu já entrei em conversei. contato com todos os meus colegas advogados, diretores jurídicos, enfim. Mas olha isso, nós estamos aqui, né, debatendo como ajudar uma pessoa. Uma pessoa, imagina quando... que não tem voz. Agora, vamos pegar esse exemplo do seu conhecido, né? Do seu conhecido, que ele tem 36 anos, advogado, etc. O que a empresa vai olhar? Fala, nossa, mas 36 anos, ele está começando agora, eu vou trazer o quê? Como estagiário? Eu vou trazer ele como o quê? O que as empresas falam muito? A pista é curta. Uhum. A pista é curta, ele vai chegar aqui com 36 anos, até ele aprender, até ele começar a entregar, etc. Ele vai começar a entregar com 40 anos. A pista é curta. Não dá para trazer agora, é melhor trazer alguém com 20 anos. Minha gente, o que a gente fala de pista curta? Né? Qual a idade do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden? Hoje, se a pessoa tem uma saúde, se ela se cuida, se ela tem pela medicina e pela tecnologia, etc., o meu neto que nasceu faz 2 anos, eu acho que ele vai chegar perto dos 100 anos. Imagina se com 40 anos ele não consegue trabalhar, ele vai fazer o quê dos 40 aos 60 anos? Então, isso é uma mudança, eu odeio esse termo, mas eu vou usar, isso é uma mudança de mindset que a gente precisa fazer nas empresas. Porque o mindset, para mim, ficou muito chato, né? Mas aí, enfim, é uma mudança mesmo de postura das empresas. Como é que você não pode contratar uma pessoa de 40 anos se essa pessoa pode produzir até os 80? Se ela produzir fácil até os 70? Isso é uma mudança que a gente precisa fazer. E de que forma a gente faz isso? Tem que provocar as empresas. Né? Eu acabei saindo da instituição financeira que eu trabalhava com 56 anos. Eu já estava aposentado, faziam 2, que eu comecei a trabalhar muito cedo e me aposentei
no começo dessa legislação aí. Eu, com 36 anos, saí da empresa. E eu fui assim, eu fui muito criticado. Desde você está no auge da tua carreira aqui na empresa, você vai sair com 56 anos. Eu falei, não, eu não vou ficar em casa de pijama e chinelo, porque minha mulher falou isso, se você ficar em casa de pijama e chinelo, o casamento acaba. Ela falou, então não faça isso. Eu não consegui. Eu saí do banco no dia seguinte eu viajei com minha mulher por 3 semanas. Quando eu voltei, meu escritório já estava pronto, que eu fui montando o meu escritório nos últimos 2 meses que eu estava no banco. Quando eu saí, eu abri meu escritório e eu já tinha um cliente, porque eu marquei exatamente isso. Marquei no endereço novo um cliente às 8 da manhã. Eu cheguei no escritório às 7h30 da manhã, às 8 horas o cliente estava lá. O quê? E se eu fosse para o mercado com 56 anos? Quem ia me contratar? Né? Tem algumas empresas que estão fazendo isso, trazendo pessoas mais maduras para treinar. Eu adoro aquele filme eu acho que é o Robert De Niro, eu sempre confundo, que é o Estagiário. Isso, o senhor Que é o estagiário. O senhor estagiário aqui é fantástico aquele exemplo, né? Mas tudo bem, é um exemplo, como você falou, como é que a gente ajuda uma pessoa se a gente tem milhões ou milhares nessa situação? Tem que ter um jeito de juntar tudo isso, tem que ter, eu até sugiro uma consultoria de RH que junta essas duas pontas. Você conhece organizações que façam isso, que trabalhem, existem várias, né? Existem ONGs que várias. trabalham na inclusão, né? Sim. E até as empresas se aproximam, muitas vezes, dessas organizações para trazer os seus profissionais. Quer dizer, esse poderia ser um caminho. Mas, mesmo assim, elas têm alguns cortes. Algumas têm cortes de idade, outras têm cortes de... Porque é um pouco do que é possível, né? É possível inserir ou não é possível inserir. Então, acho que esse é mais um tema aqui para a gente pensar, porque isso é pouco feito ainda. É pouco feito. Unir as partes é pouco feito, e talvez seja um dos principais pontos em que se pode trazer melhorias. Eu acho que, sem dúvida, né? Porque tanto é que quando a gente via no passado, quantas vezes no momento que eu estava procurando emprego, eu olhava, logicamente, em jornais, que era na época eu via emprego em jornal, né? Não tinha internet, não tinha... Então, eu falei assim, eu preciso trabalhar. Então, eu começava a trabalhar e falei assim, precisamos de pessoa de boa aparência. O que era boa aparência no passado? Então, eu nem me candidatava, né? De boa, isso daí acabou. Ainda existe, lógico, de uma certa, mas está muito menor. Hoje você não vê dessa forma tão explícita. O meu sonho realmente é que a gente não fale mais de inclusão no futuro, que não vai precisar mais falar de inclusão. Não sei se eu vou estar vivo aqui, mas eu espero que meus filhos ou meus netos vejam isso, que não vai precisar falar de inclusão, que isso já está introjetado nas empresas. Não da mesma forma que a gente não pode mais ver, sei lá, vagas falando de pessoas de boa aparência, do tanto que a gente via antes. A gente não vê mais tanto hoje. Né? Eu conversei com o banco recentemente, que eles falaram, Deus, mas como é que eu vou levar um executivo meu que está na empresa há pouco tempo, que é indiano, e ele vem de turbante. Ele usa a religião dele, ele vem trabalhar de turbante. Como é que eu vou levá-lo numa empresa para uma reunião? Ele é um cara fantástico. Como é que eu vou levá-lo numa empresa para uma reunião com o CFO da empresa? Eu falei, levando. Entrando pela porta. É assim que você vai levá-lo. Eu falei, David, mas aqui, sabe, eu tenho, é o chamado know your customer, eu tenho que ir de acordo com o meu cliente. Mas eu não consigo, não vou poder levar essa pessoa. Eu falei assim, por que você não? E se você chegar nesta reunião, e nesta reunião, a pessoa fala assim, olha, nós estamos com um novo CFO aqui na empresa, e o CFO for uma pessoa que está usando isso, e você fala assim, como... Da mesma coisa, cabelo grande, cabelo não sei o quê. Não vou levar, porque como é que o cliente vai imaginar isso? Se você chega lá, a pessoa que você vai conversar é assim. Eu sou muito... Às vezes eu sou muito sonhador, tá? Mas eu acho que essas coisas não têm mais volta. E eu queria aproveitar, né, que nós temos aí os últimos 10 minutos
E queria pedir, a gente cobriu aqui grande parte, acho que todas as perguntas praticamente. Se eu não cobrir alguma delas, alguém me perdoa, faça de novo, levanta a mão, enfim, mas eu tentei aqui cobrir as perguntas que foram feitas. E queria saber, queria pedir para você, Davis, trazer alguma mensagem para nós que você acha que é muito relevante, ou algum ponto que nós não discutimos aqui, que você gostaria de trazer para o nosso grupo? Eu acho que a última coisa que eu gostaria, né? A gente abordou bastante coisa mesmo, né? Teve uma hora que eu até suei um pouquinho. Eu falei, nossa, tá vindo de todo lado, né? Tá vindo de todo lado, mas a gente abordou bastante coisa. Eu só acho uma coisa, quando a gente fala com pessoas, a gente tem que olhar as pessoas. Lógico que em toda a minha vida eu trabalhei para dar resultado. Hoje, na minha consultoria, eu trabalho para dar resultado. Mas o meu resultado ele tem muito a ver com a missão. Tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com significado. Quando a gente fala de inclusão, fala de diversidade, de ética, são coisas tão ricas, são coisas que incomodam tanto as pessoas que são discriminadas e que sofrem preconceito, que a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer. Eu tive situações, eu particularmente tive situações, e mesmo há pouco tempo, que eu falo, puxa, por que isso ainda acontece? Né? Situações de eu ir com o meu carro, antes da pandemia, ir com o meu carro almoçar. Eu tinha um almoço com uma diretora de marketing de uma empresa que provavelmente a gente estava até conversando para fazer coaching, né, de um processo de coaching com ela. Eu estava chegando com o meu carro. Não sei se eu já contei isso, talvez, em algum momento, mas eu tenho até pela não sei, pela minha formação, pelos meus valores e até por mim mesmo, eu sou uma pessoa bastante controlada, eu diria, financeiramente. Então, eu cheguei com o meu carro para o almoço, eu dou uma volta no quarteirão para ver se tem um lugar para parar o carro, para não pagar o manobrista. Eu estou falando muito sério. Então, eu dou uma volta e falei assim, puxa, não achei o lugar. Aí eu falei assim, deixa eu dar mais uma volta no outro quarteirão para ver se eu acho um lugar para parar o carro, ou uma zona azul. Zona azul quebra o galho bastante. Não tinha. Olhei no relógio e falei, estou em cima da hora, vou ter que deixar com o manobrista. Encosto meu carro na frente do restaurante, um restaurante aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, um restaurante bastante bem, como é que eu diria, restaurante classe alta. Eu não gosto desses termos, eu preciso procurar um outro. Paro meu carro lá na frente, mas o manobrista, de longe, ele faz, ei! Aí eu baixei o vidro, que estava fechado. Ei, Uber não para aqui não, Uber é na rua do lado. Aí eu fiz, caramba, o que eu faço? Aí eu fiz assim, meu amigo, eu vou almoçar no seu restaurante, você, por gentileza, você pode parar o carro para mim? Aí ele falou, tá bom. Ele fez assim, saí, ele pegou meu carro, eu fiz, qual o seu nome? Ele fez Robério, eu não esqueço o nome dele até hoje. Ele falou, Robério. Eu falei, Robério, por gentileza, você cuida do meu carro? Ele falou, pois não. Eu entrei no restaurante, por sorte a pessoa não estava lá, estava 5 minutinhos atrasadas também. A pessoa chegou, foi um almoço agradável, etc. E eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu olho em volta, sei lá, é um ambiente que parecia que não era esperado. Né? Porque é um ambiente assim, puxa, como é que um negro chega num restaurante desse com uma pessoa assim? Não era um ambiente que eu era esperado. Mas tudo bem, eu já tenho isso resolvido com psicanálise que eu fiz há muito tempo, não tenho nenhum problema com isso mais. Mas eu cheguei lá e falei, puxa, mas... Aí a pessoa veio, almoço legal, aí eu saí, aí o Robério estava lá, eu falei, Robério, ele já se assustou porque ele é invisível, essas pessoas são invisíveis. Eu fiz, Robério, por gentileza, você pode pegar meu carro? Aí ele fez, pois não, ele já me tratou de outro jeito, entregou. E eu fui embora, paguei e fui embora, agradeci e fui embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, o que eu faço? Será que eu chamo o gerente? Será que eu faço uma reclamação? Será que foi? Não foi, isso é o racismo estrutural, isso daí não tem como ser diferente. Aí eu fiquei pensando, e eu fiquei muito, muito preocupado com isso, pensei muito nisso, porque o manobrista era negro também. Então, eu falei assim, de novo, é um outro viés. É um viés, ele também não espera que um negro como ele vá comer no restaurante que ele é um funcionário.
sabe? Então, quando eu falo muito de diversidade, inclusão, ética, eu vejo coisas... Eu procuro ser bastante abrangente, porque tem situações pequenas que você precisa olhar do lado quem está do seu lado também. Né? Em situações pequenas. E tudo bem, eu fiz, bom, e aí, o que eu faço com isso? Enfim, tem mil coisas. Eu acho sempre quando a gente fala com o ser humano, a gente pode ter a técnica melhor que tem, mas quando a gente toca um ser humano, a gente tem que olhar para o ser humano. Né? Esse é o recado final que eu queria dar. Ótimo. Davis, mais uma vez, né, em nome da Sol, em nome da Lúcia, do Paulo, e em nome de todos os que nos assistiram aqui, eu gostaria muito de agradecê-lo, muito por ter vindo, né, dividir conosco todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua trajetória. Eu estou recebendo aqui, né, aqui no bate-papo, todo mundo dizendo excelente exposição. Eu não consegui acompanhar nada. Depois você me fala as críticas aqui, o que eu tenho que mudar? Não, muito obrigada. Lu, eu não sei se você quer falar alguma coisa também. Oi, não estamos te ouvindo, Lúcia. Desculpa, gente. Voltou. Desculpa. Estava com um som duplicado aqui. Bom, eu tenho assim, a agradecer, eu acho que o bate-papo foi muito legal, Renata, Davis sempre ensinando a gente muita coisa assim, importante desse tema, que se torna cada dia mais relevante, faz a gente refletir nos diversos papéis que a gente tem. Eu acho que agradecer a participação de todo mundo aqui que está com a gente, acho que o bate-papo foi super rico, uma participação, perguntas ótimas, e acho que esse tema é um aprendizado aí constante que a gente já está tendo e tem que ter uma consciência. Então, a minha palavra é de agradecimento a todos que estiveram aqui, Davis, pela gentileza de doar seu tempo aqui para o nosso grupo, Renata pela mediação, e todo mundo que participou com a gente também pela presença. Olha, muito obrigado, Lúcia, sou teu fã, sou teu fã também agora, que a gente se conheceu há menos tempo, mas muito obrigado, foi um prazer muito grande estar com vocês. Se ficou alguma pergunta ainda, ou se tiver algum debate para ser feito, eu só pedi meu contato para a Lúcia, para a Renata, eu adoro conversar. Se a gente fizer conexão no LinkedIn, qualquer coisa, a gente está pronto, estou pronto para bater papo, tá? Super à disposição. Você precisa conhecer depois melhor o Paulo, que é nosso sócio, que está aqui Paulo também. Desculpa, Paulo. Teve menos. Imagina, Davis. Não, tem o Paulo, tem a Carol, tem a Jéssica, todo mundo ajudou. É isso mesmo, estamos todos aqui, muito obrigada pela presença, e depois a gente vai compartilhar, sim, o seu contato com todos que nos ouviram, assim Legal. Como essa apresentação vai estar no YouTube, no site da Soul, e vai ser divulgada no LinkedIn também, para que outros tenham oportunidade de acompanhar, tá bom? Tá bom. Tá bom, bom dia Obrigado. a todos, bom fim de semana. E se cuidem.